Hello! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma super aula de inglês. E hoje você vai ter mais do que 15 expressões para você soar mais fluente em inglês. Olha, se você está no começo da sua caminhada, não é por isso que você precisa falar aquele inglês de criancinha, né? Você pode já soar mais fluente em inglês no nível que você estiver. Eu sou a professora Luciana Napp, eu dou aulas de inglês desde 1996 e eu ajudo cristãos adultos a alcançar a fluência em inglês 3 vezes mais rápido, mesmo começando do absoluto zero. E aqui temos a nossa voz não misteriosa, pode até pôr a carinha aqui, que é o Mr. Rocha. Sejam bem-vindos! Ele se empolgou. Hoje ele não se empolgou, ele parou de tocar sem eu pedir. Então, olha só, já vou falando para quem não é esse conteúdo. Por quê? Porque assim você não vai investir seu tempo aqui se esse conteúdo não for para você. Então, se você não tem paciência para aprender, se você acha que você pode aprender em aulinhas de 1 minuto e meio, né? Porque olha só, eu vou dizer uma coisa, a Bíblia, e eu já vou falar a questão dos cristãos, né? A Bíblia fala sobre digno é o trabalhador do seu salário, sobre plantar e colher. Então, você não vai colher aquilo que você não planta. Então, se você acha que eu vou vir aqui dar uma aulinha rasinha, fazer a dancinha do TikTok, então essa aula não é para você. E aí tem gente que fala, mas você fala que ensina para cristãos adultos. Se eu não sou cristão, eu posso assistir? Se eu não sou tão adulto assim, sou um adolescente, posso assistir? Claro, você está convidado a assistir. Mas eu já falo que os meus conteúdos são voltados para adultos e para cristãos. Por quê? Porque eu faço o inglês com graça, eu faço estudo bíblico em inglês, falo coisas sobre a Bíblia. Então, a pessoa já não vai se incomodar, vamos dizer assim, mas por que você está falando isso? Então, tá? Eu já falo para quem é o conteúdo. Então, o que eu estava falando? Plantar e colher, tá? Então, esse é o momento que você vai plantar. É muito importante, você vai sair dessa aula dando um up no seu inglês, com certeza, tá? Alguns recados, eu acho que eu falei tudo, né, da questão de plantar, é que a gente tá aqui e aí às vezes a gente fala, puxa, eu não falei aquilo, então, tá? Mas, olha só, vamos aos recados. Aulas, todas as terças-feiras às 16h30 tem a transmissão ao vivo do horário de Brasília. Eu falo do horário de Brasília porque tem pessoas de vários fusos horários que assistem a gente do Brasil e no exterior. Então, nós temos alunos, pessoas que nos assistem de vários países. Então, sempre eu falo em relação ao horário de Brasília. Bom, durante a semana, por exemplo, eu vou dar um exemplo típico de uma semana nossa de conteúdo. Geralmente, né? Temos as aulas às terças-feiras. Aliás, se você estiver vendo esse conteúdo mais pra frente, sempre certifique-se, vai lá no meu banner, né? Na entrada do meu canal do YouTube. O pessoal gosta que eu fale YouTube, mas eu tô falando português, então vamos no YouTube mesmo. Você vê lá no banner, na entrada, sempre vai estar atualizado as programações, tá? Mas, neste momento, aulas às terças-feiras, 16h30, horário de Brasília. Às quartas-feiras, a gente coloca um texto bíblico que vai ser falado na sexta. Isso faz total diferença, viu? Quando você vê o texto, já estuda o texto, você vai com uma base muito boa e vai te ajudar muito mais no inglês quando você for assistir o Bible Study. Na quinta-feira, geralmente, a gente ensina uma música para Bible Study, tá? E a gente procura cantar as músicas repetindo, né? Então, sempre canta 1, 2 músicas no Bible Study, que é ao vivo. E aí, então a gente ensina uma música. E às sextas-feiras temos o Bible Study, que é o estudo bíblico em inglês com tradução para o português. Então, não importa o seu nível de inglês, é importante que você participe. Ainda que você tenha começado hoje a aprender, participe que você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Você vai aprender inglês e ainda vai ser edificado, tá? Então, o Bible Study às sextas-feiras, às 19 horas do horário de Brasília. Toda a nossa programação a gente deixa gravada, tá? Então, você pode assistir depois. E por que temos esses asteriscos aqui, Mr. Rocha? Opa, hoje tem atividade interativa. No final da aula, aquela atividade que você gosta, que todo mundo gosta,
Então, atividade interativa. Ó, já te peço que se você não é inscrito nas minhas redes sociais, se inscreva para não perder nenhuma programação, ok? Então, bora lá para as frases. Você vai ver o up que isso vai dar no seu inglês. Bora lá? Bora. Então, vamos lá. Deixa escondido, porque ser humano é ser humano, né? Sim. Às vezes você tá explicando aqui, a pessoa já tá olhando aqui. Até eu já fico olhando o que vem depois. Isso é o mal da humanidade. É, o nosso mal. A ansiedade. A ansiedade. Então, olha só. Deixa eu te falar também, se for do seu agrado, se você puder, deixa o seu like nesse conteúdo para... O que eu posso falar? O algoritmo entende que é um conteúdo relevante, tá bom? Então eu agradeço se você puder deixar o seu like. Bom, olha só. Quando a gente começa a aprender inglês, e eu falo isso porque eu aprendi inglês depois de adulta, tá? Então eu sei muito bem as dificuldades que um adulto tem para aprender inglês. O Mr. Rocha, que hoje é professor, que já deu aula em vários países, eu também, foi meu aluno, depois de adulto, tá? E o que acontece? Quando a gente começa a aprender inglês, tem algumas palavrinhas que a gente fica repetindo, e às vezes a pessoa já é fluente, né, Riva? Uhum. E fica só yes, no, thank you, you're welcome. Então, por exemplo, agora a gente vai tirar um pouco o yes da tua boca. Tá? Claro que você vai falar yes, Sim. mas tem outras coisas que você pode falar. Então, bora tirar esse yes da boca? Tá na hora, né? Tá na hora, né? Tá na hora. 100% yes não dá, né? Tem horas que você vai falar yes. Mas, olha alguns exemplos de coisas que você pode falar para soar mais fluente em inglês. Porque, olha só, você pode falar um inglês básico, por exemplo, e você ter um vocabulário, uma forma de falar tão interessante que você vai soar como fluente, sabe? Um básico muito melhor. Então, olha só, algumas coisinhas que você pode falar, tá? Ao invés de yes. Olha que interessante isso daqui. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tá falando alguma coisa e você tá falando sim, sim, ou certo, né? Yes, 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 yes. Não, você pode falar, por exemplo, exatamente, né? Concordando com a pessoa, exactly. Exactly, tá? Eu tenho uma amiga de mais de 20 anos, uma americana, né? O Iva sabe. E aí ela falava muito exactly. E aí eu brincava com ela, falava exactly, exactly. Então, e ela falava, aí eu falava exactly, ela exactly, né? E a gente ficava brincando uma com a outra. Então, ó, exactly é uma forma de você falar exatamente. Sim, né? Você tá concordando, você tá falando sim, tá? Pro que a pessoa tá falando. Tá? E fala assim, nossa, dá um exemplo aí, vai. A gente não pôs nenhum... Nossa, já vai fazer uma semana que não para de chover. Sim, exactly. Olha, não vou nem dar um exemplo, mas... Não dar exemplo, mas é uma forma de se falar exatamente, absolutamente, com certeza. Você está concordando com a pessoa. Então, exactly. E essas coisas que a gente faz aqui, de contar historinha, alguma coisa, é para fixar. A gente repetindo as coisas aqui, tá? Outra maneira aqui, ó, absolutely. Então, a pessoa está falando alguma coisa, você... Absolutely. Sim. Exatamente. Você está querendo falar a mesma coisa, só que, ó, um repertório aqui maior. De só yes, sure, sim, com certeza. Então, ó, exactly, absolutely, tá? E preocupe-se, quanto mais você for, vamos dizer assim, novato no inglês, falar mais devagar e falar mais claramente. Preocupe-se em falar corretamente, depois você aumenta a velocidade, tá? Então, exactly, tá? Vai treinando, tem o treinamento, as pessoas não querem treinar. Você vê, vou pegar aqui Cristiano Ronaldo, o cara tem título de não sei quantas bolas de ouro, né? Que é o primeiro lugar de jogador do mundo. O cara treina, o cara vai para treinamento todo dia e o povo não quer treinar. Você tem que treinar. Ah, essa palavra não sai. Claro que sai. Treine. Você vai ver que vai sair exactly.
absolutely. Absolutely, tá? E aqui, ó, that's for sure. Com certeza. That's for sure. Então, olha, 3 formas aí de você, ao invés de só falar yes, sure, você ter mais formas de você concordar, de falar sim, exatamente, absolutamente, tá? Então, tente colocar essas palavras, essas frases agora no seu dia a dia, tá? Vamos para a segunda. A segunda, ela é interessante. Olha só. Eu acho que eu vou me reposicionar aqui. Vamos lá. Olha só. Imagina você conversando com um estrangeiro que não fala português, que está aprendendo português, e de repente você fala alguma coisa e a pessoa fala, isso é o que é. Nossa, eu falo assim, que é isso, né? É o que é, entendeu? Então, essas frases aqui, eu vou até destacar essa aqui, que é a parte que eu quero destacar. Ó, se você quiser falar, ó, por exemplo, deixa eu começar pelo exemplo aqui, ó. Eu sei que isso é difícil, mas é o que é. A pessoa às vezes fala assim, eu tô, pra fazer, pra conseguir isso na minha vida, eu tô fazendo esse esforço, isso, aquilo. Eu sei que é difícil, mas é o que é. É o que tá tendo, né? O pessoal fala, é o que tá tendo, é o que é, tá? Então, você já imaginou você soltar uma coisa dessa? Então, você tá demonstrando que você, sabe, tá soando uma fluência, tá? Então, a frase é essa daqui, ó. It is what it is. Então, esse it is what it is fica mais fácil você falar it is what it is. It is what it is. Então, olha um exemplo aqui, ó. A pessoa tá contando uma história, tá falando, papapá, aí você fala I know it's hard, but it is what it is. Eu sei que é difícil, mas é o que é. Você não vai fugir disso daí, essa situação é isso mesmo, não é? Poxa. Tá? Então, ó, it is what it is. It is what it is, ok? Lembrando que vamos ter exercício interativo, então você vai, ó, fixar mais e mais isso. E lembre-se de estudar, reestudar, anotar, tá? Existe um trabalho a ser feito, ok? Vamos lá agora. It is what it is, né? É o que é. É o que é. I know it's hard, but it is what it is. Eu sei que é difícil, mas é o que é, tá? Então, vamos lá. Tem um processo a ser feito. Vamos agora a number 3. Então, vamos lá. Olha só. A 3. Olha que interessante. Tem um exemplo aqui, né? Não tem exemplo, não. Vamos lá. Ó. That makes sense. Então, o que acontece, né? Deixa eu esconder esse cursor aqui que fica piscando, te distrai. Me distrai, não sei, eu tenho umas manias assim, né? Então, olha só. Às vezes a pessoa tá contando uma história pra você, por exemplo, ele fala assim, gente, você viu que o João tá sumido? Nunca mais vi. Gente, não atende telefone, não faz nada. Eu acho que foi ele que ganhou na loteria, viu? Aí você fala, yes, oh, não. Olha o que você pode falar, ó. That makes sense. Olha, faz sentido, hein? That makes sense, tá? Então, isso é uma frase para estar se ali, ó, na ponta da língua, tá? O inglês você vai aprender não só com frases, decorando frases, tá? Mas é importante você ter um repertório de frases, né? Frases principais para você, né? Ter ali na ponta da língua. Então, olha, João tá sumido, né? Ninguém, ó, não atende telefone. Vira o cara passando com um carrão. Não, tipo assim, o bilhete premiado saiu pra cidade aqui. Saiu pra cidade, no bairro do João. O João sumiu, não atende telefone. Falou assim, eu acho que foi o João que ganhou na loteria. That makes sense. Faz sentido. Então, quando você
a pessoa tá falando alguma coisa que você vê que você fala, não, olha, eu acho que você tá falando aí, é isso mesmo. Então, that makes sense. That makes sense. Como aqui termina com S, começa com S, fala um S só. Então, that makes sense. Não, that makes sense. Fala um S só. Um S só. That makes sense. Ok? Vamos ver a próxima. A próxima é uma... É igual. É o mesmo sentido, tá? Então, vamos supor, a mesma história do João. João sumiu, tá ganhando. Aí, that explains it. Isso explica isso que tá acontecendo. Explica o sumiço do João, né? Explica o sumiço do João. Então, você pode falar that makes sense e também uma frase. Desculpa, deixa eu dar um golinho d'água aqui. Tem o mesmo sentido, né? A mesma aplicação, no caso aí. É a mesma aplicação, mesmo sentido. That explains it. Isso explica. Ou seja, o sumiço do João, tá? Agora, gente, esse pigarrinho aqui. Agora é uma bem interessante. A gente usa bastante português, né? Todas as aqui a gente usa bastante. Sim. Então vamos lá, ó. Tell me about it. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um carro que anda quebrando sempre, né? E aí, uma pessoa vem e fala pra você, menino, tu não sabe, ultimamente meu carro só quebra. Aí você fala assim, tell me about it, tá? Então, é no sentido assim, eu sei, né? Quer falar alguma coisa? Eu sei exatamente o que você está falando. Não me diga, eu sei exatamente o que você está passando. Então, é nesse sentido. A pessoa fala alguma coisa, nossa, eu tô de dieta e ando com uma fome. Aí você tá na mesma situação. Tell me about it. Tá? Então, é esse o sentido. Tá? Não vai querer traduzir ao pé da letra. Tá? Então, quer ver? Outra situação. Riva do céu, eu preciso parar de comer doce. Tell me about it. Tell me about it. Quer dizer, a pessoa, eu sei o que você tá falando, tá? Agora, a sexta é bem interessante, sabe por quê? Porque quando a gente aprende inglês, o que a gente aprende? Por exemplo, né? Opa, tem mais coisa aqui. Só que eu vou pôr em outra cor. Ah, não, é o contrário. Espera aí que eu já faço a mudança aqui, ó. Reverse. É o reverso, ó. Vou dar um destaque aqui. Olha só. Quando a gente aprende um idioma, né? Por exemplo, inglês, a gente aprende, por exemplo, você pedir uma coisa emprestada. Could you lend me? Você poderia me emprestar sua caneta, seu livro, seu... Só que assim, muitas vezes você não vai chegar de sola ali e falar pra pessoa, você podia me emprestar teu livro? Você poderia me emprestar... Você pode dar aqui uma, né, uma rodeada, uma coisa assim, que vai soar com mais fluência, tá? E que muita gente em país de língua inglesa usa. Você quer falar alguma coisa? Seria uma suavizada, né? Uma suavizada. Então, I was wondering, eu queria saber, tá? Então, o significado, não põe isso ao pé da letra. Eu queria saber se você poderia me emprestar o seu livro. Então, ó, I was wondering if. Eu queria saber se. Aí você joga a frase aqui, tá? Então, eu queria saber se você pode fazer isso por mim, se você quer ir ali, enfim. Aí você completa do jeito que você quiser. Então, aí, ó. I was wondering if you could lend me your book. Então, eu queria saber se você poderia me emprestar o seu livro, tá? Então, você deu uma introdução ao que você quer pedir para a pessoa. Então, I was wondering if, tá? Vai soar muito mais natural, mais fluente você colocar isso daqui. E se eu esquecer não tem problema. Se você pediu, tá? Ou sim ou não, você pediu, a pessoa entendeu, tá? Mas I was wondering if, ok? Quer falar alguma coisa? Não, depois disso daí a pessoa não vai negar mesmo. Pode ser que negue, né? Você ficar pedindo também... Não.
Se Só se for um chatão, né? É, Toda hora pedindo. tá, mas se você for o chataço, que nem eu falo uma amiga, não, o chataço que fica pedindo coisa toda hora, aí não dá, né? Não tem inglês fluente, bonito, que dê jeito, tá? Agora, essa daqui é bem interessante. Eu não lembro se tá... Não, não tá aqui, não. Vamos pra próxima. Daqui a pouco exercício interativo, tá? Agora, olha só. Eu queria saber se você conhece alguma dessas expressões, se você já usou. Agora, essa é legal. Olha isso. I couldn't care less. Essa tem que tomar cuidado na hora de usar, tá? Sim. Tem gente que fala só I don't care, I don't care, I don't care. Eu não ligo, eu não ligo, eu não ligo, eu não ligo, né? I don't care, eu não me importo, eu não me importo. I couldn't care less. Sabe o que você tá falando? Não dou a mínima. Tu não sabe, Riva. Ó, você vai usar, hein, Riva? Você não sabe, Riva. Aquele povo tá falando mal lá aquilo que nós fizemos, nosso trabalho que nós apresentamos. Estão tascando a lenha na gente. I couldn't care less. Eu não dou a mínima. Então, I couldn't care less. Cuidado, né, quando você vai usar isso, tá? Você não vai ficar... Porque assim, eu lembro que quando eu aprendi inglês, eu aprendi a frase, eu queria procurar alguém pra falar, né? Aí a pessoa fala, nossa, eu tô com uma dor na perna, e você fala, I couldn't care less, não dou a mínima. Não! Pelo amor, tá? Então, eu não dou a mínima numa situação que realmente, olha, estão falando que você é isso, é aquilo. I couldn't care less. Não dou a mínima, tá? Vamos lá. Não vai ficar procurando vítima, né? Pra praticar o teu inglês. Tem que ser na hora certa. Agora, esse aqui, ó, give me a break, que eu já comentei sobre ele. Eu vou comentar com dois sentidos, tá? Give me a break, me dá um tempo, né? Dá um tempo, give me a break. Tem dois sentidos, pode ter dois sentidos em inglês. O primeiro é você falar, dá um tempo mesmo. A pessoa tá enchendo a tua paciência. Ó, tu já fez isso, já foi aquilo, tu já terminou aqui, ó. Give me a break, dá um tempo, né? Give me a break, dá um tempo. É de você pedir um tempo mesmo pra pessoa te deixar em paz, vamos dizer assim, tá? E tem que saber usar, ok? Agora, o próximo é você duvidando da pessoa. Então, por exemplo, o Riva gosta de pescar. Aí ele chega, fala alguma coisa de pescador pra mim, Riva. Olha, semana passada peguei um peixe 200 quilos. Give me a break. Ah, Riva, dá um tempo, pelo amor, né? Give me a break no sentido, pô, que é isso, cara? Dá um tempo. Tô duvidando o que você tá falando, pelo amor, né? 200 quilos na vara. A varinha de mão. Tá? Então, esse give me a break pode ser no sentido de dar um tempo, no sentido de realmente me deixa em paz, dá um tempo, né? Ou no sentido de tá duvidando. Pescou um peixe de 200 quilos? Give me a break. Ah, dá um tempo, né? Então, você está duvidando da pessoa. Agora, vamos tirar outra palavra que só fica na boca do povo quando aprende inglês, que é essa... Qual palavra, Riva, que a gente pode tirar? O bye bye, bye. Bye, bye, bye. Toda hora, bye, bye, bye. Uma coisa que você pode... Claro, gente, você pode falar o bye. Não tem problema. Não tem problema, mas você pode também prestar atenção no que a pessoa tá falando e você falar também, tá? Então, uma coisa que eles usam muito, né, em países de língua inglesa é falar take care, se cuida. Dando tchau, fala take care, tá? Então, você pode fazer isso, tá? Em redes sociais, tá falando com a pessoa e take care, tá se despedindo ali da conversa, pessoalmente falando. Então, você sabe que tem alternativa. Bye, see you later, see ya, see you. Mas tem um take care que é muito usado, tá? E aí não tem mais o que falar. É isso aí. Agora, essa daqui é muito boa, gente. Eu gosto dessa daqui e eu uso. Eu uso tudo que tá aí, ó. Essa é pra você usar com você mesmo, assim, você falando pra pessoa. Por exemplo, você quer contar uma história e aí você fala assim, ó, pra encurtar a história, aconteceu isso. Você quer contar por que você atrasou. Aí você vai falar, não, é que eu saí de casa, aí não sei o que, não sei o que, blá, blá, o pneu furou, blá, blá, blá. Aí você fala, ó, pra encurtar a história, o pneu furou e eu cheguei atrasado. Então, para encurtar a história,
To make a long story short, tá? Então, para encurtar a história, você falando. E fulano é isso, ó, para encurtar a história, meu pneu furou. To make a long story short, e aí você conta. Você tá contando, e aí você fala essa frase para encurtar a história, o que aconteceu foi que o pneu furou. Depois eu te posso te dar detalhes, mas agora eu tô... Agora, tem o contrário, né? A pessoa tá te contando alguma coisa e não vai ao ponto. Não fala o que ela quer falar. Eu adoro esse tipo de pessoa. Não dá, né? Às vezes você tá, sei lá, num elevador e já vai abrir. Você vai ter que sair, senão vai fechar a porta do elevador. Você tá numa situação que você não pode. Então você fala, cut to the chase. Olha, vai direto ao ponto. Seja direto, tá? Mas claro, é o que eu tô falando, você tem que tomar cuidado com como você vai falar, com quem que você vai falar isso, tá? Então, aqui é o que eu falei, né? Você tá contando uma história e você mesmo quer encurtar. Então, você fala, to make a long story short. Ó, pra encurtar a história, aconteceu isso comigo. Agora, aqui é o contrário. Você está ouvindo alguém falar e a pessoa... Então, Luciana, sabe o que é, o Mrs. Knapp? É que eu tava pensando em relação àquilo que você falou, e aí eu não sei, será? Aí você fala assim, cut to the chase. Vai direto ao ponto. Seja direto, tá? Então, essa é uma expressão que você pode usar quando a pessoa estiver enrolando muito. Você vê que, né, vai sair daqui 2 horas. Pô, dá até uma angústia, né? Você não fala Então, logo. Então, cut to the chase. Seja direto, vai direto ao assunto. Estamos indo para o final e vamos fazer nossos exercícios interativos, tá? Agora, a 12. Deixa eu ver que eu anotei aqui, porque às vezes eu esqueço. Claro, 15 pontos eu vou saber na ordem o que eu vou falar. Agora, essa aqui tá bem interessante para os tempos atuais, viu? Tá? Let's agree to disagree. Vamos concordar em discordar. Isso é no seguinte sentido. Hoje em dia, todo mundo acha que você tem que ter opinião de tudo, né? Todo mundo quer dar sua opinião e, sinceramente, eu não tenho opinião de tudo, não sei. Tem coisas que eu realmente não sei. Fala assim, não sei, nunca pensei sobre isso. Aí a pessoa começa, não, porque azul é a melhor cor, porque o azul. Outro não, porque é vermelho, E aí, quando você vê que a coisa não vai chegar em lugar nenhum, tá? Ao invés de falar, ok, né? Às vezes a pessoa não sabe falar, ok. Então fala, let's agree to disagree. Então, vamos deixar como tá. Vamos concordar em discordar. Tá ok. Vamos passar para um outro assunto. Eu penso desse jeito, você pensa do seu jeito. Acabou. Let's agree to disagree. Porque aí você vai deixar bem claro para a pessoa que você não quer mais discutir aquilo. E tudo bem se vocês discordarem, não é? Sim. Vamos seguir amigos. Vamos seguir. Acabou o assunto, passa para outro. Então, let's agree to disagree. Agora, olha isso que interessante, gente. É muito bonitinho isso. A penny for your thoughts. Aliás, essa palavra aqui tem um conteúdo meu que eu ensinei em 1 minuto e meio como você vai pronunciar essas palavras aqui. Procura aí nas minhas redes sociais eu falando sobre isso, tá? É um conteúdo recente. Então, a penny for your thoughts. Se você colocar o pé da letra, é 1 centavo pelos seus pensamentos. Às vezes a pessoa tá assim, pensativa, ou tá triste, né? E tá calado. E às vezes você quer falar, o que você tá pensando, né? Então eles falam a penny for your thoughts. Olha, 1 centavo pelos seus pensamentos. Ou seja, o que você tá pensando? O que tá acontecendo, né? Fala pra mim. Então, essa é uma expressão muito legal. E é interessante você saber, porque se você tiver naquele jeito assim e alguém chegar e falar a penny for your thoughts, você já sabe que a pessoa fala, o que você tá pensando, né? Ai, te pago aí 1 centavo para você me falar sobre os seus pensamentos. Então, essa é uma maneira bem legal e muito usada por nativos da língua inglesa. Aí, eu coloquei uma aqui que você pode... never mind. Às vezes, você pode até ser uma resposta para essa, né? A pessoa fala assim, a penny for your thoughts. Aí você fala, deixa pra lá, né? Não importa, deixa... Sabe? Aí você pode falar never mind. Boa, Miss Knapp, porque né? faz todo sentido, tem toda conexão. Não importa, né? Então, pode ser, é o que eu tô falando, pode ser uma conexão com essa daqui, se você não quiser, deixa pra lá, não importa.
Aí você já muda de assunto, não vai ficar com aquela cara assim, senão a pessoa vai ficar insistindo, Sim, né? Tá? E também never mind, às vezes acontece alguma coisa, ih, tu viu, fulano não apareceu na reunião, ó, não trouxe teu livro, tua impressão, você quer, never mind, deixa pra lá, esquece, não esquenta, tá? Então também você pode usar o never mind, porque muita gente fala no problem, fica com no problem pro resto da vida falando, né? E tem o never mind que é muito usado, tá? Quer falar alguma coisa? Não, aí o no problem vira um problem, né? Só sai o problem, não tira o problem da boca, então never mind, deixa pra lá. Agora, o último, e esse asterisco está aqui, esse asterisco está aqui porque vamos fazer nossos exercícios interativos, tá? E aí, o último é, deixa eu ver aqui, I can't help it. Gente, isso é muito legal. Deixa eu me colocar pra cá. Isso é muito legal. Porque esse I can't help it é uma expressão tipo assim, eu não consigo evitar. A gente ensinou até uma música, aquela do Elvis, né? But I can't help falling in love with you. Eu não consigo evitar de me apaixonar por você, tá? Então eu não consigo evitar. Deixa eu colocar aqui um destaque, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, ó. Olha a frase que eu coloquei. I don't wanna eat chocolate, but I can't help it. Eu não quero comer chocolate, mas eu não consigo evitar, tá? Então, quando acontece alguma coisa que você fala, mas eu não consigo evitar, I can't help it, tá? Então, essa é uma expressão muito legal, muito usada. E você precisa, não que tudo que eu expliquei aqui você vai decorar ou tem que estar as 15 expressões. Não, mas você já sabendo, você revendo isso, se alguém falar, você vai entender que ela tá falando, mas eu não consigo evitar, I can't help it, não consigo evitar, tá? Ou ela não tá falando que não vai te ajudar, não é isso, tá? Eu não consigo evitar. Quer falar alguma coisa? Isso me lembra uma cena do Senhor dos Anéis, que tem aquele hobbit, o Pippin, e o Pippin é super curioso, né? Que ele pega e tira a bola de cristal que o Gandalf estava segurando, né, dormindo, e coloca um pinico no lugar. Um pinico. Aí o que acontece? Ele fica mexendo na bola, daí o Sauron, né, aparece lá, que ele olha na bola, I see you. Aí depois que passa o episódio, que ele desmaia, da colega dele, mas você sempre tem que olhar, você não consegue ficar sem olhar. Ele, sorry, I can't help it. Desculpa, eu não consigo evitar, eu tenho que olhar a bola de cristal. Enfim, antes da gente ir para os exercícios, deixa eu falar aqui um aviso. O pessoal que pergunta quando que eu vou abrir vagas para o meu curso de inglês? Em breve vou abrir, tá? Então, deixa eu te falar, entre no meu grupo VIP de WhatsApp, tá? Se você estiver vendo no YouTube, vai estar no primeiro comentário o link para você clicar e entrar no grupo VIP e saber em primeira mão quando eu vou abrir vagas para o curso, que desde 2002 meu curso trabalha com lista de espera, tá? Então, eu dou aulas desde 1996, a partir de 2001, 2002, começar nas listas de espera. Então, para você não ficar de fora, fazer essa caminhada comigo, né, conosco, rumo à fluência em inglês, então entre no grupo VIP de WhatsApp para saber quando eu vou abrir turmas e também sobre as programações durante o ano. Se você não achar esse link do grupo VIP, você vai na minha página www.luciananap.com.br. Entrando na página, você vai ver lá um botão verde, quero entrar no grupo VIP de WhatsApp, e você entra, ok? Agora nós vamos fazer o exercício interativo para você fixar, né? Treinar mais o inglês, treinar o seu listening. Então a gente vai sumir, eu vou sumir aqui da tela e vamos para o exercício, ok? Bora lá? Ok, então já tá aparecendo aí na tela, certo, pessoal? Tá aparecendo, né? Então, olha só, vamos começar essa atividade. Opa! Então, olha só, eu vou dar um exemplo, o primeiro exemplo. Eu vou tocar algum áudio aqui, tá? Lembrando que faça esse exercício várias vezes, se preciso for. Faça, refaça, porque isso vai o quê? Ajudar você a fixar o conteúdo que você aprendeu e ainda desenvolver mais, apurar mais o seu listening, você conseguir compreender, né? Quando as pessoas estão falando inglês. Então,
tem vários objetivos esse exercício. Então, vamos lá. Ó, eu vou tocar um aqui e aí a gente vai ver qual frase que a pessoa está falando. Let's agree to disagree. Ó, Let's agree to disagree. então eu vou dizer que é aqui, ó, 14, é a 14. Tava aqui, né? Let's agree to disagree. Então, ó, Let's agree to disagree. ok? Agora eu vou começar a passar o áudio e você aí que está ao vivo, também quem quiser fazer, que estiver vendo no gravado, vai falar qual é o número, a sentença que está sendo falada, tá? Então vamos lá. Vamos começar com essa daqui, ó. That makes sense. That makes sense. Então, vou dando um tempinho aí para você procurar se é a number 1, se é a 2, se é a 3. Vamos de novo. That makes sense. Mais uma vez. That makes sense. Ah, já estão falando. Oh, olha, vocês, hein? Congrats. Parabéns, viu? Estão falando que é a number 5. Não sei. Vamos ver, né? Ó. That makes sense. Aqui. That makes sense. That makes sense. Vamos para a próxima. A penny for your thoughts. De novo. A penny for your thoughts. Que sentença é essa? É a 1, é a 2, é a 3. A penny for your thoughts. Mas não é que já estão falando? Já. Mas esse povo é fiado. Olha lá. A penny for your thoughts. A penny for your thoughts. Vamos para a próxima, então. Depois a gente vai ver se a gente acertou, né? Tell me about it. Tell me about it. Dá um tempinho, porque tem várias, né? Então, para vocês acharem. Tell me about it. Tell me about it. Opa, já falaram. Já falaram o number 7. Tell me about it. Muito lícito, muito O pessoal é esperto. muito esperto. Tell me about it. Vamos para a próxima. Give me a break. Give me a break. Give me a break. Já falaram. Gente, vocês, parabéns, congrats. Essa aí o pessoal vai usar em casa. Com o Vai marido, com a usar, hein? mulher, Para todo né? mundo, hein? Give me a break. Break. Give me a break. Give me a break. Vamos para a próxima. Take care. Opa, Take care. Take care. já falaram. Já. Falaram aqui 11. Take care. Próxima. I can't help it. I can't help it. I can't help it. Até o Nath falou. O Nath falou, o pessoal já falou. Olha lá. Falaram que é o 17. I can't help it. Vamos para a próxima. I was wondering if. I was wondering if. I was wondering if. Já falaram. Já falaram que é o number 8. I was wondering if. Lembrando que os alunos do nosso curso, a gente vai deixar esse exercício na comunidade de vocês, que aí vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem, porque isso daqui ele embaralha, não fica na mesma ordem, tá? Vamos lá agora. I couldn't care less. I couldn't care less. I couldn't care less. Cara, já falaram. Claro. Number 9. I couldn't care less. Essa é a Aqui. forma mais educada de falar. Não estou nem aí. Tô nem aí. Vamos lá. Exactly. Opa! Homenagem à nossa amiga, né? Exactly. Exactly. Já falaram. Yeah. Number 1. Exactly. Vamos para a próxima aqui. It is what it is. It is what it is. It is what it is. Já teve gente que falou. Olha lá, number 4. It is what it is. Isso me lembra a minha época de pedreiro. Quando tinha que encher uma laje, eu ia falar. E it is what it What is. it is. E olha que o inglês, né? Deus usou o inglês para mudar a tua vida, né? Poxa. Já foi servente pedreiro, já foi um monte de coisa. Mas vamos lá. E eu também, né? Vendia chup-chup. Mas bora pro exercício. Bora pro exercício. To make a long story short. To make a long story short. To make a long story short. Já falaram, 12. To make a long story short. A gente tem que fazer desse momento uma descontraído, né? Porque senão... Absolutely. Absolutely. Ó, concordando comigo, né? Concordou com você.
Absolutely. Já falaram number 2. Absolutely. Essa aí não poderia ser em melhor ocasião. É. That explains it. That explains it. That explains it. That explains it. Falaram number Povo 6. rápido demais, né, Esse cara? povo é esperto. That explains O it. povo é muito competitivo, cara. É, e o povo já vai colocando. Pá. A Tá pessoa certo. adora dar aula pra adulto, viu? É. Na hora de jogo, de exercício, a Desperta. gente vira criança, né? Desperta a criança em Tá você. certo, galera. É isso mesmo. Bora aí. participar. Vamos lá aqui, ó. Cut to the chase. Cut to the chase. Cut to the chase. Já falaram, 13. Cut to the chase. Não sei, né? Vamos conferir. Agora tá fácil, só tem 2. Never mind. Never Já mind. falaram. Never mind. 16. And That's for sure. dá pra acertar todo mundo agora, né? Bora, hein? That's for Já sure. falaram, Ó. que é number 3. That's for sure. Vamos ver agora se acertamos, Agora, né? vamos lá. Bora ver. Uhul! Congratulations! Congrats! Acertaram tudo. Bora voltar agora para dar os avisos finais. Ó, acertamos tudo e vamos então retornar aqui. Então, bora voltar aqui para despedir da galera. Estávamos aqui. Ó, parabéns pela participação de vocês. Vocês são fera, hein? Era mesmo. Tá? E para os alunos do nosso curso, essa atividade vai ficar na nossa comunidade à sua disposição para você fazer quantas vezes você quiser. Ok? Então, olha, te agradeço por me acompanhar até aqui, por nos acompanhar até aqui. Thank you very much. E ó, I hope to see you next week. Espero ver você. Não, na próxima semana não. Na próxima atividade. Amanhã mesmo já tem atividade. Ok? So, bye.